Olá, seja bem-vindo de volta ao programa Diálogo Aberto com você, sempre trazendo temas e assuntos importantes e você sempre é o nosso convidado especial. Você pode participar conosco e construir conosco esse diálogo aberto sempre que a gente tiver essa oportunidade. Por isso você pode mandar a sua mensagem, fazer seu comentário pelo WhatsApp, que é o 988023444. 988023444. Você manda sua mensagem, você participa, nos ajuda a construir esse diálogo aberto para que a gente possa cada vez mais também trocar essas informações importantes com as pessoas, os nossos convidados que sempre nos atendem nesse sentido e nos ajudam também a refletir sobre tudo isso. E no retorno do nosso programa, nós vamos falar sobre a importância agora do aleitamento materno, principalmente para bebês prematuros. O aleitamento materno é a estratégia mais eficaz de vínculo, proteção e nutrição para o bebê. Pesquisas mostram que, além de reduzir 13% a mortalidade até os 5 anos de vida, ele também evita a questão de diarreia, infecções respiratórias, diminui o risco de alergias, diabetes, colesterol, pressão alta, enfim, um monte de coisa que a gente pode também ajudar esse bebê ao longo de toda a sua vida e começa aí pela questão do aleitamento materno. E sobre esse assunto está aqui comigo a nutricionista Brenda Alencar, que vem falar conosco sobre este tema. Brenda, seja muito bem-vinda ao nosso programa Diálogo Aberto. Obrigado pelo convite. Brenda, como é que a gente define o aleitamento materno, né? Como é que a gente trabalha isso? Muitas mães aí, às vezes, têm alguns mitos, têm alguns medos. O que esse processo ele precisa ser trabalhado desde a gestação, né? Precisa ser trabalhado desde o momento, desde o pré-natal todo. Como é que isso aí precisa ser discutido, avaliado e realmente nessa conversa muito clara, mas também mostrando essa realidade e a importância dele para as mamães? Durante o pré-natal, falando do pré-natal nutricional, que hoje a gente faz esse pré-natal nutricional, seja nos postos de saúde ou nos consultórios dos obstetras, a gente vai conversar desde o início da gestação sobre tudo o que pode acontecer com essa mãe em relação à alimentação, ao desenvolvimento do bebê e também sobre a amamentação. Geralmente é um tema que a gente já começa a abordar no início do 3º trimestre e vai preparando essa mãe para quando o bebê nascer, ela já sabe o que vai acontecer, como é o processo de amamentação, qual é a importância dessa amamentação para esse bebê e para a mãe também. Então, realmente, a gente tem que trabalhar a importância e conscientizar essa mãe o porquê dela amamentar, principalmente até os 6 meses de vida, em amamentação exclusiva, se possível, e até pelo menos aos 2 anos, como uma amamentação complementar. Nesse caso, Brenda, qual é a maior resistência que as mulheres têm? Eu sei que, claro, existem diferenças, às vezes, pela própria questão social, pelo nível de instrução, pelo histórico, né, que isso tem também dessa mãe, no relacionamento dela, né, com a mãe. Como é que esse trabalho é feito, no caso, pelo profissional de nutrição? Em relação às mães, quais são as falas dessa mãe em relação à amamentação que poderiam fazer com que ela não quisesse amamentar ou diminuir o tempo de amamentação? Às vezes é sobre o sono, o cansaço, a insônia, a volta ao trabalho, ou porque condições ali de alguma doença de repente, ou condições sociais, às vezes a própria mãe não entende qual é a importância dessa amamentação e prefere ofertar um outro tipo de alimento, que seria as fórmulas infantis. Então, tem a questão da estética também, algumas mães se preocupam se o seio vai ficar flácido, como é que vai ficar a questão da estética. Mães que já passaram por cirurgias plásticas ou silicone ou redução de mama também têm essas dúvidas se vão conseguir amamentar ou não. Tenho medo, porque algumas mães relatam que têm medo de sentir dor ou sentir um incômodo durante a amamentação. E isso tudo a gente vai trabalhando essas dúvidas, essas queixas ao longo também do pré-natal, para preparar essa mãe para quando o bebê nascer, ela está apta a amamentar. Em geral, qual é que tem mais resistência? As mães de primeira viagem ou aquelas que já têm filhos? Na maioria das vezes, as que já têm filho. Porque viveu a experiência do primeiro. Porque já sabem como é a experiência. E se essa experiência não foi agradável para essa mãe, dificilmente ela vai querer amamentar de novo.
mas cada gestação é uma gestação. Então, a gente não pode comparar. Então, é fazer com que ela entenda o que deu errado para a gente trabalhar de uma forma para que dê certo nessa próxima gestação e ela consiga amamentar o bebê dela. E a presença dos homens, no caso dos pais, dos companheiros nesse processo, ela existe, ela é rara, ela é frequente? Como é que está a participação masculina nessa história? Hoje está mais presente, inclusive eu converso, peço que os pais compareçam na consulta de 3º trimestre das minhas pacientes, que é onde eu vou realmente trabalhar esse tema de amamentação e falar da importância do pai nesse processo, porque o ato de amamentar para a mãe, além de vários benefícios mãe e bebê, ela também vai aumentar o vínculo entre a mãe e esse bebê. E o pai não tem esse momento de amamentação, não tem esse momento de aumentar esse vínculo. E aí, o que a gente conversa também com essa família? A mãe, ela pode ordenhar esse leite. Ela pode congelar, ela pode conservar na geladeira e o pai pode... Ele não perde a qualidade nutricional? Não, se for na geladeira, de repente essa mãe voltou ao trabalho e ela vai ordenhar de manhã para amamentar o filho até ela voltar do trabalho. Pode ficar até 12 horas. Até 12 horas. Na geladeira. Passou disso, a gente vai para o congelador até 15 dias, conservado em congelador. E aí ela pode fazer, o pai pode ajudar nesse processo de amamentação, ofertando esse leite ordenhado pela mãe. Hoje a gente pede para ofertar ou no copinho, ou tem já uma mamadeira, que é o bico, é uma colher, que fica para os pais, eles sentem mais à vontade em ofertar dessa forma. Mas evitar, de qualquer forma, as mamadeiras mesmo comum com bico, para não acontecer a confusão de bico, que a gente chama, por mais que a mamadeira queira imitar o seio materno, a pega do bebê é diferente. Então, pode acontecer algo chamado confusão de bico e o bebê começar a rejeitar o seio materno. Então, a gente pede para o pai ofertar, fazer parte desse processo, aumenta também o vínculo pai e bebê através dessas duas formas. Certo. E me diz uma coisa, nessa conversa você atende pessoas geralmente classe média, mas também já tem experiência para as classes mais baixas, digamos assim, né? Pessoas assim. Nesse campo da amamentação, né? Aonde é que está, digamos assim, aquilo que estimula, aquilo que consegue realmente trazer a consciência para essas mulheres? Dependendo da classe, às vezes a própria questão financeira, então a gente já começa trabalhando que é um alimento completo para o bebê. Certo. Ele não precisa, se é uma amamentação exclusiva, esse bebê não precisa de água, não precisa de outro alimento, não precisa de chá. Açúcar, nada. Então, o leite materno basta até os 6 meses. Então, isso, dependendo da classe social, conta muito. Então, essa mãe sabe que ela está nutrindo o filho dela, ele está recebendo tudo que ele precisa, inclusive a gente considera o aleitamento materno, o colostro, que é aquele primeiro leite, logo quando o bebê nasce, como a primeira vacina, porque é ali que ele vai receber alguns anticorpos. Então, essa questão da saúde, né, que eu estou ofertando nutricionalmente tudo que esse bebê precisa, é uma fala importante para conscientizar essas mães da importância da amamentação. Certo. E no caso dos bebês prematuros? Os bebês Tem prematuros... alguma questão especial em relação a eles? Não, eles ficam em amamentação. A mãe, ela ordenha no hospital e esse leite ordenhado é ofertado para os bebês prematuros. Se essa mãe, por algum motivo, não puder amamentar ou não conseguiu, ou aconteceu alguma situação que essa mãe não está conseguindo ofertar o leite dela para esses bebês, tem o banco de leite e esses leites que fazem parte do banco de leite são ofertados para os bebês que estão internados nas UTIs dos hospitais. Certo. Há mulheres que têm restrições por várias situações, né? Às vezes de doenças, às vezes alguma questão que impeça que ela amamente. Mas há mulher que não tenha leite para o filho? Há essas condições? Que não produziu, existe. Que não produziu? Existe algumas condições, pode ser questões fisiológicas, como eu falei ainda agora, em relação... Certo. Geralmente, redução de mama pode trazer um prejuízo na produção e na quantidade de produção desse leite. Mães que estão com um nível de estresse muito alto no pós-parto, tem um hormônio chamado cortisol. Esse hormônio muito aumentado, ele inibe a produção do leite. Questão da ansiedade também, né? Também ansiedade. Então, tudo que provoca esse aumento desse hormônio, que é o cortisol, pode prejudicar a amamentação. Então, pode ser
que essa mãe não consiga produzir leite ou a quantidade do leite produzido não ser suficiente para amamentar o bebê. Mas isso é raro, isso aí? Ou acontece Não mesmo? tão raro, tá? Principalmente para essas mães que estão passando nesse processo aí de ansiedade, de um pouco de estresse no pós-parto, não é tão incomum assim. Certo, certo. E, me diz uma coisa, quais são as doenças que podem ser prevenidas com o aleitamento? São vários, como eu falei agora, a primeira, a vacina do bebê, então, otites de repetição, diarreia, infecção alimentar, lá no futuro, pode diminuir o risco de diabetes, de colesterol elevado, de obesidade. Alergia também. Né? Alergias alimentares também, então os bebês amamentados, eles tendem a ter uma menor frequência de alergia alimentar, que hoje em dia está bem frequente nas crianças, hoje em dia, a questão da alergia alimentar. E os benefícios para a mãe? Por exemplo, tem alguns mitos que dizem, olha, você citou, por exemplo, vai ter flacidez, né, não sei se eu ficar amamentando. Esse aí você já até descartou, então não tem essa relação, né? Isso. Mas existe aquela situação. Eu vou, por exemplo, eu posso desenvolver feridas, né, por causa da questão do sugar da criança. A criança, ela já nasce sabendo sugar? Ela já sabe isso? Ela já nasce com instinto. Com instinto. Com instinto ela já nasce. Aí então tem que ensinar algumas. Isso, a gente chama de pega, né? Então a criança ela tem que pegar corretamente, tem que ter a pega correta. Então, na verdade, algumas mães pensam que é só o bico do seio, né? E, na verdade, a criança ela tem que abocanhar toda a auréola do seio da mãe. Se essa criança está fazendo uma pega errada, provavelmente vai ferir ou machucar o seio da mãe. E hoje a gente já tem profissionais, tem enfermeiras, nutricionistas que trabalham somente com a questão de amamentação, de ir em casa e ensinar essa mãe e esse bebê a fazerem a pega correta. A gente chama de consultor e amamentação. Certo. Brenda, eu vejo também algumas mulheres que amamentam, assim, a gente vê, às vezes, nos shoppings e outros locais, simplesmente param e amamentam os filhos, mas a gente não vê aquele contato, aquele olhar, não vê o contato físico com o bebê. Isso influencia também nesse processo? Você falou que é um momento de aumentar esse vínculo, né? Esse laço, criar esse laço efetivamente aí com o bebê. Como é que você percebe quando a gente nota esse tipo de situação em que há quase um descaso? Uma vez eu vi uma mãe amamentando aqui e o celular aqui. Isso. E a criança né, quase que desesperada porque estava saindo do bico do seio e ela querendo pegar e a mãe no celular aqui, quase que com uma indiferença em relação à criança. Como eu te falei agora, algumas vezes isso já é a segunda, terceira gestação da mãe. Certo. Então ela já está ali naquele processo meio que automático dessa questão de amamentar. Às vezes por ser um local público também, então de repente a mãe está querendo fazer rápido aquela amamentação, ou não está se sentindo confortável de estar numa praça de um shopping, ou em algum outro lugar com pessoas olhando. Hoje a gente já tem alguns lugares que tem salas de amamentação para melhorar também essa questão da própria, do contato da mãe e bebê, para talvez não tenha tanta pressa. Exposição também, né? Isso, mas a mãe também ela tem que entender que é um momento que vai durar no máximo até 2 anos ou um pouco mais se ela quiser. Então ela tem que estar preparada para esse momento. Mais, né? Não. Nesse vínculo, né? Pode ter outro. Pode ser outro. Então, para ela realmente aproveitar esse momento que é único na vida da mulher, né? Certo. Veja bem, vou dizer que a mulher tem a criança agora, deu tudo certo, normal, não teve problema, né? Não foi prematuro, ou foi, mas não causou tanto problema. E ela começa a perceber que a criança é colocada para ela aumentar e não sai leite. Aí então vamos lá. Aí, daqui a pouco volta. Aí volta e não consegue. Até quando é o momento que ela vai realmente começar a se preocupar com esse impedimento de amamentar? Quando ela vê que realmente a criança não está sendo saciada, então mais ou menos a amamentação dura em torno de 20 a 40 minutos por mamada. A 40 minutos por mamada. Meu Deus. Então, lembra que eu falei que é cansativo? Então aquela história de estamos grávidos não existe, né? Não. Nem estamos amamentando também não existe, né? Não. É uma questão muito realmente feminina. Isso. Né? E aí a criança já está esse tempo todo
e ver que a criança ainda não está saciada. É um ponto de a gente observar que a criança está mamando, mas não está se saciando. De repente, essa mãe está produzindo pouco leite. Ou o leite não tem qualidade, existe isso? Não, o leite não, já leite sempre está pronto. Sempre está pronto, mas ele também pode variar a questão de nutrientes, odor, sabor, em relação à alimentação da mãe. Ah, tá. Mas aí, desde o período pré-natal, ou só depois que nasce? Não, vai desde o pré-natal. Então, se essa mãe se alimenta bem, né, provavelmente esse leite vai ser bem mais saudável, vamos dizer assim, com mais nutrientes, com mais qualidade do que a mãe que não se alimenta tão bem. Então, o leite da mãe, ele também está relacionado à alimentação dela. Mas voltando lá à história. Okay. Então, acho que eu bati aqui. Então, a questão da criança não estar se saciando, a criança não está ganhando peso. Essa criança é um sinal clássico. A criança começou a perder peso, tem que olhar mesmo amamentada. A ideia é que ela ganhe em torno de 125, 130 gramas por semana. Certo. Tá? É a média, né? É a média. Então, se ela não está ganhando peso, é outro fator. E se essa criança não está bem hidratada, se o xixi, a urina dessa criança está vindo muito amarela ou com odor forte, é outro sinal que também a amamentação está sendo insuficiente. São sinais de alerta. E o que faz? Aí tem que fazer exame, tem que procurar? Ou é um procedimento que, digamos assim, não é que seja normal, mas é tolerável? Não, o ideal é conversar com a pediatra. Com a pediatra. E a pediatra que acompanha essa criança, ela vai dar as orientações para essa mãe. Vamos começar com a fórmula, vamos tentar ver se está acontecendo alguma coisa com a amamentação. Mas se provavelmente essa criança ainda continuar com essa perda de peso e a amamentação não for suficiente, provavelmente essa criança ela vai entrar no que a gente chama numa amamentação mista, onde ela tem o leite materno, mas de alguma forma ela também utiliza a fórmula infantil. Para a questão da alimentação, há alguma restrição que a gente pode identificar logo de cara? Assim, ó, já é uma mulher que tem um histórico, por exemplo, de fumo ou de álcool em demasia, ou uso de entorpecentes ou remédios para dormir, alguma coisa nesse sentido? Hoje que a gente tem mais em proibição, mães que consumam drogas ilícitas, então cocaína, crack, qualquer tipo desses tipos de droga não pode amamentar. Não pode amamentar? Não pode. Quanto tempo de abstinência para isso? Olha, pelo menos aí de 6 a 1 ano sem estar consumindo nada. Esse tempo contando Desde do nascimento? Isso. Nascimento, tá. Isso. Mas no pré-natal você já não deveria usar. Já não deveria, mas você já orienta isso aí? Já tem que orientar. E tem casos desses? Tem drogas ilícitas? Tem. Tem mesmo? E tem mães que não é a nossa realidade, mas existe, que consomem bebida alcoólica, que também não deve consumir. O álcool e o fumo, digamos assim, o fumo nem tanto, graças a Deus já caiu bastante isso. Isso. Mas o álcool ainda é uma presença muito forte, né? E algumas mães questionam a questão do álcool na amamentação. Certo. Se pode, se não pode, a indicação é não consumir. Não consumir. Mas se consumir em pequena quantidade, o que também não é indicado, pelo menos 2 horas após, só pode ofertar a mamada para a criança pelo menos 2 horas após a utilização desse álcool, mas em quantidades bem pequenas mesmo. Qual é o impacto disso aí? É diretamente para a criança ou na qualidade do leite? Para a criança, tá? Para a criança, porque o álcool, como as drogas ilícitas, podem passar pela barreira do leite e prejudicar a saúde da criança. Certo. E além da questão também do álcool, de diminuir a questão da produção do leite também. Diminuir a quantidade. Também pode diminuir a produção do leite materno. Então, o ideal é afastar de qualquer tipo de droga. Isso. Tá. Isso também implica medicações, algumas medicações também. Por exemplo, mãe que utiliza remédio tarja preta, por exemplo. Os tarja preta para depressão e ansiedade não tem contraindicação. Não tem contraindicação. Não, mas dependendo de alguma medicação que possa ter contraindicação, ideal ela perguntar para a pediatra. Mas, em geral, mães que têm depressão, que têm ansiedade, tomam algum tipo de remédio, elas podem amamentar. Certo, certo. É o caso, por exemplo, de mulheres que têm controle, por exemplo, de diabetes, hipertensão, não tem contraindicação, então, de continuar a medicação. Geralmente, hoje, o que a gente mais tem de contraindicação são dos vírus do HIV e HTLV, que pode provocar algum tipo de questões de imunidade e pode passar o vírus para a criança. Essas outras doenças podem amamentar. Tá. E, assim, para as mulheres, eu queria que você desse uma dica, Brenda, para as mulheres que acompanham aqui o nosso programa,
né? Muitas são mães, outras também têm filhas que estão grávidas. A importância desse trabalho nutricional que você falou, eu acho que é extremamente importante, né? De preparar esse momento logo depois, né? Do aleitamento, do parto e aleitamento. Que tipo de alimentos você indicaria para ter uma dieta básica, saudável, né? E que possam auxiliar bastante nessa qualidade do que vai ser ofertado, mas também, logicamente, nessa riqueza de composição nutricional? Hoje a gente pede muito para a mãe, na amamentação ela não vai ter, vamos dizer, uma restrição alimentar de alguns alimentos que ela não deve consumir, por exemplo, durante a gestação. Certo. Mas o ideal é que ela evite produtos industrializados em geral. Certo, então, certo. Produtos com muito sódio, então embutidos em geral, tipo salame, presunto, mortadela. Dê preferência para alimentos in natura, então ela produzir o próprio alimento, evitar aquilo que já compra pronto, de pacotinho. Açaí. Pode consumir. Pode tomar tranquilamente. Tem só que observar alguns alimentos em relação à questão de alergia alimentar, que pode manifestar no bebê através da amamentação, e talvez aumentar a quantidade de cólicas. A cólica ela vai existir, independente da alimentação da mãe. Isso. Mas a gente sabe que alguns alimentos podem aumentar essa questão de cólica. Tipo? Feijões, então feijão, brócolis, couve-flor, café, chocolate, são alguns alimentos que pode a gente tomar, observa. mas de forma moderada, em quantidades pequenas, porque pode aumentar a quantidade de cólicas ali daquele bebê. O histórico da mãe, quando viveu o seu período aí da infância e da amamentada, isso interfere também na questão da qualidade e de tudo isso que vai envolver o aleitamento do filho? Não necessariamente, vai depender muito de como essa mulher fez o pré-natal dela, como ela se alimentou. O pré-natal é um ponto fundamental, né? Isso. Então, pelo menos o ideal é a gente começar a questão do pré-natal 3 meses antes da mulher engravidar, para já começar a fazer as suplementações que forem necessárias para quando ela engravidar, não está faltando nenhum nutriente, nenhuma vitamina. Então vai existir um planejamento nesse sentido. O ideal seria isso, de pelo menos 3 meses antes dessa mãe engravidar. Fazer toda essa organização para poder engravidar. O ideal seria isso. Aí faz também toda aquela questão dos ajustes, né? Que vão ser necessários, né? Se alimentar, mas também até do próprio ritmo de vida também, né? Que vai exigir, logicamente. Vai, e de preferência que essa mãe, se ela conseguir, não tiver nenhuma contraindicação médica, que ela possa fazer exercício físico durante a gestação, ela deve fazer o exercício físico durante a gestação. Certo. Essa questão nutricional, ela envolve você falou que ela não envolve uma dieta específica. Não, a qualidade desses alimentos. Qualidade dos alimentos. Então, alimentos in natura, a comida mesmo que a gente faz em casa, fruta, legumes, verduras. Quanto mais variado for essa alimentação, mais esse leite materno vai ter mais variedade de nutrientes. A gente falou há pouquinho off, mas eu queria só ressaltar. A amamentação, ela acaba ajudando a mulher também a emagrecer, não é isso? Também. A qualidade da pele também melhora? Nem tanto a pele, mas emagrecer ela ajuda. Ajuda. Tá? Porque o corpo da mulher no pós-parto, ele está trabalhando muito. Para quê? Para a produção desse leite. Então, quanto mais o bebê mama, mais a mulher produz leite. Então, se essa mãe é uma mãe que ganhou dentro do esperado da gestação um peso, dentro do que a gente diz um ganho de peso normal, vamos dizer assim, ela consegue perder peso. O que é esse peso normal que você disse? Vai depender do peso pré-gestacional. Então, se é uma mãe que quando engravidou, ela estava dentro do IMC dela de adequado. Então, ela poderia ganhar durante a gestação entre 11 e 16 quilos. Se é uma mãe que está com sobrepeso, ela pode ganhar entre 7 a 11 quilos. Que já bate o peso do bebê também, que já entra esse peso de gestação. Então, aí eu estou falando 3,5 kg de bebê, mais placenta, mais líquido amniótico. Então, mais ou menos aí só de gestação, uns 5 quilos entra dentro dessa conta. Certo. Aí isso também ajuda a perder também. mais um pouquinho nesse Então, processo. a questão da amamentação ajuda essa mãe a perder peso, sim. Então, qual é, em resumo, a sua dica para essas mulheres que estão aí com o parto já programado, que já estão aí prontas, só esperando
e tem, às vezes, esse receio da amamentação. Qual é a tua dica, Brenda? Que elas não tenham medo de amamentar, que elas procurem profissionais. Hoje a gente tem em Belém muitos profissionais capacitados para auxiliar, profissionais que vão em casa, tanto nutricionistas como enfermeiras que trabalham com a amamentação, para tirar todas as dúvidas dessa mãe e fazer com que ela perca esse medo e entenda a importância da amamentação para o filho. E aproveite o momento, né? Que passa rápido. É verdade. Brenda Alencar, nutricionista, muito obrigado pela sua presença, vocês. pelas dicas, pelas orientações e sucesso em todo esse trabalho de acompanhamento. Obrigada TV Nazaré pelo convite. Adorei esse bate-papo e sempre que precisava, estou disponível para vocês. Obrigado. E muito obrigado você que nos acompanhou em mais um programa Diálogo Aberto. Fica com Deus e a gente se encontra no próximo programa. Até lá.